Olá, Boa espero que tarde, estejam tudo me bem? ouvindo bem. Estou escutando, Boa minha cara ficou tarde. grandona. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro dia da Python Brasil. Eu me chamo Anicele Santos, pode me chamar de Anne, conhecida na comunidade como Anne. E meu pronome é ela, dela. Eu sou, seguindo a linha de descrição. Eu sou uma mulher negra, meu cabelo é cacheado, está um pouco ofuscado pelo fone de ouvido. Eu estou de óculos, atrás de mim tem um violão e tem um quadro com o nome Ser Valente. E eu sou a host abrindo a trilha Pep Zero hoje, no nosso terceiro dia de Python Brasil. E eu vou apresentar Fernando Massanori, que eu acho que ele pode se apresentar melhor. Todo mundo já conhece ele muito bem dentro da comunidade. Ele é uma das pessoas super responsáveis, assim, um dos ícones enquanto pessoa que propaga a palavra do Python enquanto ensino. Então ele você pode não lembrar do nome, mas você vai lembrar do Python para zumbis. Todo mundo já passou por esse curso em algum momento. Então, é um prazer enorme eu estar aqui apresentando ele, porque foi com ele que eu tive o meu primeiro contato no curso de Python com análise de dados. Então, muito obrigada, Massanori. Ele vai falar um pouco sobre ensino remoto emergencial de Python. E eu desejo a vocês uma ótima palestra, desejo a Massanori uma ótima palestra. E qualquer interação que vocês precisem fazer, qualquer pergunta, façam pelo Discord. O link está aqui embaixo desse vídeo. Vocês também podem ver a grade no site 2020.pythonbrasil.org.br/grade. E tenha uma ótima palestra. É isso. Bom, meu nome é Fernando Massanori, eu sou japonês, eu estou utilizando um óculos azul, eu gosto muito de óculos azul. No meu fundo, vocês estão vendo um quadrinho sobre chá, que chá é bom, embaixo tem um quadrinho sobre café, depois tem um buraco que tem umas plantinhas penduradas, tem umas plantinhas no vaso, e também tem uma ração dos meus gatos lá, tem uma ração lá. Eu estou com uma camiseta maravilhosa aqui ganhei, Paileires Brasília. Essa camiseta foi feita pela Sirenarte, uma grafiteira, e ela foi utilizada no Django Girls, se não me engano, no segundo. Então, obrigado pela camiseta. Vou compartilhar minha tela. Eu estou acompanhando também pelo Discord. Vocês podem fazer comentários, tirar as dúvidas. Vou compartilhar minha tela aqui. Eu espero que eu consiga. Tela inteira. Pronto. Então, provavelmente vocês estão vendo o meu slide. Então, nesse slide, eu coloquei o título, Ensino Remoto Emergencial. Eu estou com uma máscara Python. Estou quase careca, porque na pandemia eu, como não tinha barbeiro, eu raspei o cabelo com maquininha. Tenho meu bit.ly ERT PyBR, PYBR, tudo minúsculo, já tem os slides lá no Speaker Deck, e tem os meus contatos. Então, vamos lá. Primeira coisa, é sobre ensino emergencial, ou seja, é uma resposta à pandemia do Covid-19. Então, é para apagar incêndio, é para evitar um colapso em relação aos alunos, porque lá na FATEC, os coordenadores e diretores, nós já tínhamos ciência de que a pandemia ia durar muito. Então, a previsão nossa é que só ia começar a acalmar em setembro. Nós estamos em novembro e ainda não voltamos às aulas presenciais. Então, foi uma decisão, teve um custo. Nós antecipamos as férias de julho. Então, todos os professores ficaram 3 semanas se preparando para ensinar remotamente. Eu também eu me retirei para Campos do Jordão, para poder ter um pouco de paz e também poder apoiar a comunidade
nesse período tão difícil que nós ainda estamos passando. Como eu disse para vocês, a ideia é manter o ensino e a comunidade vivos. A maior parte das escolas ainda está sem aula. A Unicef, 2 meses atrás, soltou um reporte que tem 1 bilhão de pessoas sem aulas presenciais, né? A maior parte das federais, até pouco tempo atrás, não tinha nenhuma atividade, o que supõe um perigo para a educação. Em relação à comunidade, como vocês sabem, nós temos o lema pessoas são importantes, são mais do que a tecnologia. E o nosso local de encontro, onde a gente abastecia o tanque, é a Python Brasil. Infelizmente, a Python Brasil agora é online. A Naomi Seder, no keynote da EuroPython, ela disse que há um perigo real para a comunidade, porque como nós vivemos das pessoas, nós vivemos das conexões, é um momento onde a comunidade pode se enfraquecer. Então, fazer alguma coisa, mesmo que seja online, remota, não é talvez a melhor das soluções, mas é melhor do que nada. Não é o mesmo que EAD. O ensino à distância normalmente tem uma preparação muito demorada. Para você preparar um curso EAD, demora muito mais do que um curso presencial. Então, vocês estão vendo aqui um menino, um moço, tentando empurrar um cubo. É muito mais difícil do que empurrar uma esfera. Então, a ideia é que o ensino remoto emergencial é totalmente diferente do ensino à distância. A educação é o futuro. 75% dos alunos da FATEC vieram de escolas públicas. Uma preocupação que surgiu com a perspectiva de que as aulas não retornariam em menos de um ano é de que muitos alunos desistissem do curso. 50% das universidades públicas nas universidades públicas, o índice de evasão é de 50%. E existe um perigo de quando os alunos ficarem assim, sem aulas, sem nenhum tipo de contato durante tanto tempo, de que eles tenham uma tentação de desistir. Então, manter um contato mínimo, mesmo que precário, foi a solução que nós decidimos. Não foi uma coisa assim consensual, assim, quer dizer, todo mundo ficou contente, não, né? Veio de cima para baixo, né? A superintendência lá do Paula Souza, eu dou aula na FATEC, uma pública estadual, falou assim, ó, nós vamos aos trancos e barrancos com todos os problemas. Tem aluno que não tem internet, tem aluno que não tem computador, mas mesmo assim, achamos que será muito pior ficar sem fazer nada. E também por uma questão de saúde mental. O terceiro óbito da minha cidade foi um aluno da FATEC, o meu aluno. Então, o William é um excelente aluno da noite. Ele não só tirava boas notas, mas ele também ajudava os colegas. Eu lembro até agora, a última ocasião onde eu encontrei com ele presencialmente, foi ele me pedindo dispensa da minha aula para poder dar um curso de Git para os calouros. Então, o William, ele é o terceiro óbito, morreu de Covid, muito jovem, ele tinha um problema de hipertensão. Nas primeiras reuniões da FATEC, nós ficamos sabendo de uma aluna que se suicidou. Então, a saúde mental é uma coisa que também nós levamos em conta, manter um contato mínimo com os alunos, manter um contato entre os professores para poder ter uma regularidade para as pessoas não entrarem em parafuso, como muita gente entrou, né?
A FATEC, São José dos Campos, o resultado que eu tive foi uma conclusão de 90% dos meus alunos. Foi uma coisa espetacular, fiquei muito feliz mesmo. Tem muitos colegas de universidades públicas que me disseram assim que chegaram no máximo com 20%, 25%. Inclusive, dentro do Centro Paula Souza, mais da metade dos alunos quebraram. Então, 90% de conclusão é uma taxa muito alta. Em relação à comunidade. Em relação à comunidade, tem várias coisas positivas que aconteceram. Com a gravação da versão 2.0 do Python para Zumbis, nós tivemos 5.000 novos alunos no site durante o período da pandemia, que vai desde maio, né? Começou em maio, até um mês atrás. Então, 5.000 novos alunos. O canal do YouTube é um canal que não tinha inscrições, porque estava tudo no site, mas como eu comecei a colocar mais conteúdo de análise de dados públicos, estrutura de dados, tem aumentado, são 17.500 inscritos, estão com 4 milhões de visualizações, 1,5 milhão de downloads, acho que é bem mais isso aqui, porque eu tenho o Dropbox aberto, e uma coisa que me deixou muito feliz, 20% de pessoas que se identificam com o gênero feminino estão assistindo os vídeos no canal do YouTube. Isso eu descobri por uma curiosidade. Tem alguns YouTubers que eles estavam comentando que a taxa de público feminino dos canais deles era de 1%. Tem um, inclusive, de ciência de dados que ele comentou uma coisa de 0,4% de pessoas que se identificam com gênero feminino, né? E eu, por curiosidade, durante a pandemia, eu chequei e são 20% de mulheres que estão, pelo menos, assistindo os vídeos. E também a participação de eventos que eu jamais imaginaria que eu iria participar. Então, por exemplo, na semana retrasada, eu dei um curso de análise de dados públicos para biologia da USP. Então, eram 50, a maior parte eram mulheres. Eu participei de um evento na área da moda, muito curioso, né? Tinham 500 pessoas inscritas, acho que eu vi 2 pessoas que tinham nome parecido com o nome de homem, né? Eu dei também uma palestra na PyCon Índia, na PyCon Austrália, eu dei uma palestra na EuroPython, eu vou dar uma palestra em Cuba. Então, são coisas que, se fossem no modo presencial, seria muito difícil de acontecer, né? Não é a melhor dos casos, mas pelo menos é uma coisa diferente, né? A própria experiência da Python Brasil, eu agradeço de coração todas as pessoas da organização por proporcionarem uma interação tão divertida, dinâmica, com os participantes, né? Eu estava participando desse boot aí de mesa, funciona bem, é bem divertido. Bom, qual direção seguir? Então, tem vários resultados interessantes. Quais conselhos, quais experiências eu tenho para passar? Eu vou passar num primeiro bloco experiências positivas. E depois, no segundo bloco, também as experiências negativas. Então, primeira experiência em relação à interação. Aqui tem um meme. Do lado esquerdo tem o professor na classe normal. Por favor, meus alunos, vamos fazer silêncio. E o professor na pandemia. Professor na pandemia, pelo amor de Deus, pessoal, diz alguma coisa, né? Então, o professor, ele é comunicativo por natureza. Eu vejo na cara do aluno se ele está entendendo ou não está entendendo. Basta ver nos olhos dos alunos. Mas, na pandemia, a gente vê uma telinha, quer dizer, um ícone, né? Nem sabe o que é aquilo lá. Então, uma dificuldade grande foi em relação à interação. O microfone está mudo? Espera aí. Está mudo o microfone?
Ei, não, eu vi aí. Perdão, eu estou acompanhando, viu, pessoal? Eu estou acompanhando aqui a trilha zero aqui. O rapaz me disse que estava mudo aqui. Então é piada, né? Então a ideia é justamente o seguinte. Inclusive vocês estão vendo que eu sou bem interativo, né? Eu justamente ia falar sobre isso, que a gente tem que ter canais alternativos e também a gente tem que ser muito humano, principalmente muito humano. Vocês estão vendo a interação na prática. Eu estou acompanhando aqui, o rapaz fez uma piada aqui, eu parei a minha apresentação aqui. Então a gente tem que ser bastante humano. Os professores tinham muita dificuldade de dar aula. Tinha uma professora que ela, da boa idade, né, da melhor idade, e ela tinha muita dificuldade com esses ambientes interativos. O que ela fez? Uma colega entrava no ambiente na casa dela e a professora ligava para a professora para ela poder, pelo telefone, dar aula para os alunos. Olha, não é a melhor das coisas, mas os alunos ficaram bastante tocados com o esforço que o professor coloca para poder dar aula. Então, é muito interessante, é isso. Quanto mais virtual o ambiente, mais humano a gente tem que ser. Então, o professor ele tem dificuldade porque tem gato, cachorro, irmão, namorada, mãe, tia, tá todo mundo em casa. E as pessoas, às vezes, só têm um computador. Então, não é uma tarefa fácil, né? Nós utilizamos na FATEC classes invertidas. Eu, pelo menos, utilizo um canal de vídeos, onde eu tenho o conteúdo principal, e nós marcamos, no horário da aula, interações para poder orientar os alunos em relação ao conteúdo, a orientar os projetos, tirar dúvidas. Eu utilizei vários canais alternativos. Então, por exemplo, o Microsoft Teams, que é a plataforma institucional do Centro Paulo Souza, tem não é a melhor plataforma, mas eles têm um convênio com o Centro Paulo Souza. O Discord, que é muito popular entre os alunos, né? O WhatsApp e até o celular. Eu tive 3 alunos que não tinham computador. E eles estavam com uma internet muito ruim. Então, eu ligava toda semana para o aluno com meu celular para passar para ele orientações do material que ele tinha feito download. Foi uma coisa, assim, bastante tocante notar como existe uma desigualdade muito grande, né? Inclusive, deixa eu voltar aqui, o aluno ele me disse uma coisa que é acima do aprendizado. Ele falou: professor, o senhor está mostrando mais do que interesse em ensinar. O senhor está mostrando compaixão. Então, a mensagem que o professor passa é que ele tem interesse no aluno. Tem interesse não só no aprendizado, mas por aluno como um todo, né? Inclusive, esse aluno, ele pegou Covid. Teve um dia que eu não consegui falar com ele porque estava internado no hospital. Foco. Existe um problema muito grande de foco. O aluno, ele tem muita notificação. Então, o cara está assistindo o vídeo, tem aquele, sei lá, um vídeo comprido da professora lá que não tem muita experiência, e ele recebe uma notificação do crush, do aplicativo de relacionamento, de paquera, né? Então, é claro que ele vai se distrair. Então, aqui na imagem, nós temos uma luneta para fazer o foco. Os vídeos e as interações, de preferência, são curtos. Os meus vídeos e as interações, porque o aluno ele não tem condições de, no mundo digital, das solicitações todas de notificações, ele ficar muito tempo num vídeo único. Texto. Então, além dos vídeos, tem muito texto. Tem textos no Jupyter Notebook, por exemplo, o curso de análise de dados públicos, tem um texto onde eu descrevo o que eu estou falando também. Eu tenho vários blocos de nota para o aluno poder abrir e ele ler aquilo que eu falei, pelo menos um resuminho.
Então, sempre formas alternativas de você ensinar. Áudio. O principal é o áudio. Eu não comprei esse negócio aqui, é foto só ilustrativa, mas eu tenho um aparelho melhor, porque o áudio é o principal. Letra grande. Muitos alunos, eles não têm condição de acessar um computador no horário da interação, principalmente porque o pai está precisando fazer trabalho remoto, a mãe precisa fazer trabalho remoto, o irmão, principalmente idade infantil, ele usa muito computador e ele usa o celular. Muitos alunos utilizam celular. Então, letra grande é uma coisa que ajuda bastante. Canais alternativos de comunicação. Não ficar apenas em um canal, mas deixar opções dos alunos. Tem aluno que tem grupo no Telegram, tem aluno que tem um canal do Discord, onde a gente se reúne para tirar dúvidas. Tem aluno que ele prefere que eu envie um texto para ele poder estudar. Então, sempre procurar abranger vários canais de acordo com as formas que o aluno aprende. Avaliação. Eu mudei totalmente as minhas provas. As provas, nesse período de pandemia, são muito mais analíticas. Eu peço para o aluno relacionar dois conceitos, por exemplo. Então, eu falei no vídeo sobre linguagens dinamicamente tipadas. Relacione isso com aquela outra coisa que eu falei sobre linguagem C. Ou eu falei sobre 1 dividido por 2 em Python, que dá meio. Então, tente relacionar. Deu muito trabalho refazer as provas para que elas fossem mais um modo. Na verdade, toda boa prova é isso, né? É uma forma do aluno aprender mais, de fixar conceitos. Formas diferentes de avaliar. Aqui tem o meme. Por uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Escalar a árvore. Aí tem o elefante, o peixe, a foca e o cachorro. Só o macaco que vai ganhar, né? Então, as pessoas são diferentes. Existem alunos que têm muita facilidade com trabalho em equipe. E tem alunos que não. Tem alunos que têm mais facilidade com código. Tem aluno que tem mais facilidade com conceito. Então, eu tenho 3, 4 formas diferentes de avaliar o aluno. Inclusive, se o aluno tem uma dificuldade, a gente faz um bate-papo para eu ver se ele tem os conceitos básicos. Existe também uma coisa que deu muito certo, que é o incentivar a ajuda mútua entre os alunos. Esse é um conceito chamado Big Brother, ele foi inventado pelo Rodrigo Senra, que está lá em Nova York, e consiste no seguinte: depois da primeira prova, o aluno que ele foi muito mal, ele desanima. E o aluno que ele foi muito bem, ele também desanima, porque ele acha que é fácil demais. Então, o aluno que foi muito bem pode adotar o aluno que foi mal. O que o aluno que adota faz? Ele dá conselhos, ele ajuda a resolver exercícios, e aí ele vai ganhar 1/4 do aumento de nota do aluno ajudado. Então, por exemplo, o aluno que foi mal tirou 1. Se ele aumentar para 5, o acréscimo é de 4 pontos. Então, o aluno que ajudou, ele vai ganhar 1/4 dos 4 pontos. Ele vai ganhar 1 ponto a mais. Então, se ele tirou 8, ele vai para 9. Eu também, das minhas conferências, eu tenho alguns brindes, e os alunos que têm as maiores diferenças, eles podem escolher os brindes. Então, tem acontecido de vez em quando que, depois da primeira prova, aqueles alunos que tiram nota muito baixa, eles são assediados pelos bons alunos. Você não quer que eu te ajude, não sei o quê, porque ele está de olho no prêmio, né? Psicologia do anúncio. Repetir o mesmo de várias formas diferentes. Os alunos, eles aprendem de formas diferentes. Então, tem aluno que gosta do conceito abstrato de repetição, que é aquele conceito que todo mundo, normalmente, ciências de computação aprende, que é fatorial, Fibonacci. E tem aluno que não. Tem aluno que ele quer saber o preço do café.
Então, eu ensino ele a raspar o dado de um site e ficar esperando até o preço do café baixar. Então, mesmo conceito, repetição, só que de formas diferentes. É que nem a Coca-Cola. A gente está olhando Coca-Cola toda hora. E a mesma coisa os conceitos básicos de programação. Sempre focando no problema. O Jake Van der Plas tem um tweet famoso que ele fala: meu conselho, não ensine Python. Escolha um problema que você está interessado e tente resolvê-lo com Python. Eu tenho tido uma abordagem de sempre pedir trabalhos de análise de dados públicos. Por exemplo, na época da polêmica do hino nacional, canta ou não canta? Filma ou não filma? Tem o dado do censo do IBGE 2018, do INEP, onde nós constatamos que em 2018 existiam 810 escolas com a criança estudando que não tem água, que não tem luz e não tem esgoto. Isso você resolve com 5 linhas de Python. É muito mais interessante para o aluno ele ver um problema e conseguir resolvê-lo com Python. Nós temos também implementado, desde o semestre passado, um conceito de FATEC 4.0. Existe uma tendência da academia a se distanciar do mercado. Para evitar esse problema, nós pedimos para um parceiro, ele dá um problema concreto e todas as disciplinas de um semestre vão atuar em cima de um projeto integrador. Inclusive, uma parte da nota é devido ao projeto integrador. No semestre passado, o nosso parceiro foi o SPC. O SPC estão pensando em abrir um núcleo em São José dos Campos para 40 pessoas. E eles passaram o seguinte problema: como fazer análise de crédito positivo. Análise de crédito positivo. E os alunos ficaram trabalhando durante um semestre em cima desse problema com a orientação dos professores. Os professores, eles ganham, porque eles têm problemas reais. Os alunos, eles ganham, porque eles aprendem a trabalhar em equipe, eles trabalham com sprints, com métodos ágeis. É fantástico. É uma experiência espetacular, está sendo bastante trabalhoso, mas são problemas de mercado reais. E parte da nota de todas as matérias são para esse projeto integrador. Por isso que tem essa figura de várias pessoas construindo ao mesmo tempo. Eu tenho uma experiência grande assim de dar sempre problemas de análise de dados públicos, não só para os meus alunos, mas como para crianças também. Eu dei aula para crianças do ensino médio público, e é engraçado como a criança, ela observou assim: nossa, o senhor é muito curioso, né? E, de fato, uma das coisas interessantes é você despertar no aluno é a curiosidade. Sempre é bom, né? Uma jornalista, ela teve uma reação de euforia quando ela utilizou expressões regulares. Nós baixamos todos os dados de mandatos de prisão, da Base Nacional de Mandatos de Prisão, e a gente precisava fazer um cálculo da média por homicídio doloso, por estado. Só que cada estado, o tribunal, ele coloca de uma forma diferente a sentença. 9 anos, ou 9 por extenso, ou 9A. Então, com a expressão regular, a gente conseguiu normalizar os dados. E uma coisa impressionante, como o jornalista ficou feliz aprendendo a expressão regular. Então, novamente, primeiro o problema e depois você vê a importância do assunto. A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento. Muito exercício. Uma das coisas que o professor ele precisa insistir no aluno, que o aluno ele vai errar. E o erro na vida do aluno é um trauma. Então,
dar uma amaciada e dizer para o aluno que é bom que ele erre, que faz parte do processo. Todo aprendizado de programação exige um tempo de voo. O que significa o tempo de voo? Não adianta ele pegar o conceito. Ele precisa treinar, se exercitar, e para isso ele vai, eventualmente, cair. Então eu digo para os alunos, toda vez que sangrar sua tela, você tem que erguer as mãos para o céu e dizer, eu sou feliz, eu vou aprender mais. Os bugs, os erros vão e voltam, mas o aprendizado permanece para sempre. Essa camiseta que eu ganhei na PyCon Namíbia, na verdade é do workshop lá do Django Girls, lá da Namíbia, frase fantástica, porque o erro faz parte do aprendizado. Mais do que Python, o Massa nos tem ensinado a pensar de uma forma nova, um jornalista da Folha. Tem nos ensinado a aprender e persistir. Então, toda hora que o código sangra, eu me desespero, mas logo me vem ele na lembrança dizendo, você é feliz, você vai aprender mais. Então, essa jornalista hoje trabalha com programação. Aos melhores professores, não desista, tente novamente. Então, pensar de uma forma diferente é um desafio, principalmente para pessoas que não são da área de exatas, como jornalistas, biólogos e advogados. Inclusive, eu dei um curso para advogados, dei um curso para relações governamentais lá em Brasília. Lição importante, seu programa nunca vai funcionar se você não limpar bem os seus dados. Vida que segue. Uma das coisas fantásticas que nós temos acesso a vários datasets muito interessantes de saúde, de educação, de meio ambiente, e a gente precisa limpar esses dados. O processo de limpar é um processo que exige muita programação, e é bom para o aluno aprender a limpar dados e aprender a programar fazendo isso. Maior dificuldade que eu tive. Não, nem tudo são flores, né? É como eu disse, o maior problema é a saúde mental. Como é que um professor se sente ao saber que uma aluna se matou? É foda. É foda. A gente ficou no chão. Como é que um professor se sente sabendo que o melhor aluno dele morreu de Covid? É foda. É foda. Nossa, foi uma coisa assim de um ajudar o outro porque era só passar o lenço, porque foi um tempo muito difícil. Saúde mental. E eu tive um problema muito grande porque eu apaguei os vídeos antigos do Python para zumbis. Como vocês sabem, os vídeos estavam muito desatualizados. Eu falava de hackear o Facebook, que é uma coisa que não dá mais para fazer. Então, eu fiz uma cópia, guardei no Dropbox, eu coloquei no GitHub, eu falei trocentas vezes, olha, tem uma cópia, tem uma cópia, tem uma cópia. Mas ninguém lê as postagens suas. Na hora que o aluno, de 5 anos atrás, ele vai ver o vídeo para poder estudar, a primeira coisa que ele faz é reclamar. Pô, cadê o vídeo? Por que você apagou? Não sei o quê, tal. Isso, gente conhecida. Olha, eu fiquei tão mal, que eu fiquei 20 dias sem poder fazer nada. 20 dias sem poder fazer nada. Então, é uma coisa que é uma lição. Sejamos gentis. Olha, nessa pandemia, as pessoas estão todas baratinadas. O livro A Peste, do Albert Camus, ele diz que quando a pessoa é submetida a um sofrimento prolongado, ela vai interiorizando as coisas e ela perde a empatia, ela perde a capacidade de passar o contexto dela. Então, essas pessoas todas não foram mal educadas, assim, mas imagine eu recebendo 40 mensagens cobrando os vídeos antigos. Então, é uma lição para a gente pegar leve, principalmente em rede social. Hoje você vê assim que o Twitter ele ganha audiência na base da raiva. Na base da raiva. Quais são as notícias que têm audiência? As que provocam raiva. Então, sejamos cuidadosos no modo de falar um com o outro. Comunidade é isso, educação.
mas vamos fazer do limão limonada. Depois de 20 dias que eu não pude fazer nada, fiquei no chão, literalmente, eu recebi muitas mensagens fofas. Uma das coisas legais que eu conversei pessoa a pessoa, com várias pessoas da comunidade, delicadeza é uma coisa contagiosa. E, inclusive, está nos stories do Instagram, tem várias dessas mensagens fofas aqui. Conclusões. 90% dos meus alunos concluíram, eu tive um monte de alunos novos no site, 20% de mulheres, que é uma coisa boa, participação de eventos, e agora eu deixo vocês para perguntas, que eu não consegui acompanhar aqui. Enfim, vou parar de compartilhar minha tela e vou para as perguntas. Uma palestra maravilhosa, principalmente nesse tempo que a gente está de pandemia, enquanto alguns professores têm sentido bastante dificuldade. Eu sou filha de professora e eu vejo o quanto é difícil. E aí você traz toda esse panorama maravilhoso de como você pode se reinventar em tempos difíceis, apresentando tanto os louros do processo, né, quanto as dificuldades. E parabéns, Massanori. Foi maravilhoso poder ouvir você, poder ouvir toda essa explanação. E aí a gente tem algumas palestras, a gente tem bastante elogio também dos alunos falando aqui. Eu não consegui acompanhar, eu falei que eu estava acompanhando, mas começou a voar aqui. Aí depois você dá um find aí, porque eu não consegui pegar tudo aqui. A gente não vai conseguir fazer muitas perguntas, então, pessoal, fica eu vou tentar acompanhar aqui. Acho que a primeira pergunta é qual o suporte que você recebeu da instituição? Olha, o suporte que eu recebi, Fabiola, nós paramos durante 3 semanas, tivemos um treinamento intensivo do Microsoft Teams e também de como lidar com uma situação nova. A gente teve até curso com psicólogo, principalmente, que é uma coisa bem diferente, né? Então, a gente teve bastante suporte. Tayana, de Belém, qual a maior dificuldade em ter ensinado análise de dados para as turmas de biologia e de moda? Pergunta, a gente tem isso aí, eu vou dar um resumo. O pessoal de biologia, eu não tive dificuldade, porque a Maia, que é minha gatinha de 3 meses, ela pulou em cima do teclado, eu tive que explicar para as alunas quem que era a Maia e quem que era o Guido, os 2 gatos. E aí eu mostrei, inclusive eles estão passeando por aqui, eu mostrei a Maia e eu mostrei o Guido. Aí falou, não sei o que, tal. E parece que as meninas ficaram mais à vontade de tirar as dúvidas, porque a maior dificuldade, respondendo para você, Tayana, é as pessoas têm medo de perguntar. Então, pessoal, não tenham medo, não existe pergunta idiota, não existe pergunta que é besta, não tenham medo de perguntar. Por que a criança aprende mais? Porque a criança não tem medo de perguntar. A criança, ela usa toda a criatividade no aprendizado, porque o medo bloqueia o processo criativo. Então, respondendo, a maior dificuldade é fazer as pessoas perderem o medo de perguntar. Priscila, essa modalidade de ensino remoto usando a sala de aula invertida foi no ensino superior? Sim, foi no ensino superior, FATEC, curso superior. Pergunta, as avaliações foram pontuais, 2 provas ou foram espalhadas? Foram espalhadas, porque no início até a gente prolongou a primeira prova porque os alunos estavam muito traumatizados, porque o aluno sabe que a colega se matou, né? O aluno sabe que o fulano morreu, né? Então, a gente teve que esperar bastante. A gente é humano também, né? O professor chorou na frente da aula. Quantas interações levou até acertar a sala de aula invertida? Tem uma resistência grande. Melissa, tem alunos e alunos. Os alunos da noite são mais maduros, eles aceitaram bem de boa. Os da manhã, eles têm muita preguiça, porque falta um pouco da maturidade, né? Ao fim da pandemia, o ensino remoto, o ensino à distância ainda será mantido? Olha, pessoal, Thalisson, é uma pergunta muito interessante. Existe uma corrente no governo federal e no governo estadual, também nas faculdades particulares, de acabar com a educação. De acabar com a educação. Tem gente querendo cortar
salário de professor, cortar o número de professores e tornar o pessoal assistindo um vídeo, os melhores professores dão aula para 800 alunos, isso é o fim da picada. Então, a gente precisa distinguir duas coisas. Primeiro, a coisa boa do ensino da pandemia, que a gente quebrou o galho, manteve o contato, e o futuro. Tem gente pensando em utilizar essa experiência, entre aspas, para diminuir custo de salário. Então, é muito perigoso isso aqui. Na FATEC, as matérias são focadas apenas no projeto integrador? Não. Mas, principalmente, a gente é um processo de mudança, Fabíola, não é fácil. Mensagem necessária. Errar é parte fundamental do aprendizado. Essa professora aqui, eu até colocar um coraçãozinho aqui, Melissa, eu vou aprender mais. Desculpa, viu, Anne? Desculpa que eu estou tentando. Como manter os trabalhos que não são individuais, que seriam feitos em sala e em grupos? Gabriel, o pessoal tem utilizado metodologias ágeis e tem sprints, eles têm se virado bem aqui. As interações curtas ajudam os alunos a testar seus conhecimentos logo em seguida? Não, eu não faço esse negócio de quiz, eu odeio quiz, né? Eu ensino EAD, o pessoal faz muito quiz. Mas eu sei dos bloquinhos, dos pré-requisitos, que o aluno só avança se ele passar por um conceito básico, senão não adianta, né? Acabou. Consegui. Bem perto da gente encerrar, está terminando. Você quer deixar suas considerações finais? Lembrando ao pessoal que ele vai poder estar no chat interagindo com vocês. Então, essa conversa ela se estende. O chat é no Discord, né? Ele é os nossos corredores da Python Brasil, se fosse pessoalmente. Então, fiquem à vontade para continuar interagindo com ele. Continuem nessa trilha. E, Massanori, muito obrigada. Quer deixar 10 segundos. O aluno perguntou, como é que eu encontro os melhores problemas? Pessoal, dá aula para gente que não é da área de computação. Jornalista, biólogo, economista, advogado. Melhor coisa que vocês fazem é abrir a cabeça para as outras áreas. Valeu, até mais. Continue com a gente, vai ter palestras maravilhosas ainda e tem o Keynote logo no final da noite, então vai ser massa. Fiquem aí e continuem interagindo pelo Discord. Beijo! Eu estou indo lá para o Discord agora.